Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas aqui ao nosso 21º podcast na nossa série Bem-aventurada, onde a gente está aprendendo um pouco mais sobre a maternidade intencional bíblica. Meu nome é Karina Barber e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido nos meus estudos nesse tópico. Nós estamos estudando o livro Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, por Elizabeth George, e hoje nós vamos estar abordando o capítulo 1, Nutra Seu Coração. Elizabeth começa falando que a oração é a única forma de se tornar uma mãe que Deus deseja que sejamos. Ela fala que o Espírito Santo usará e capacitará a palavra de Deus para te ensinar e transformar. Eu vou orar neste momento por todas nós, mães desse estudo. Senhor Deus, eu te peço neste momento que o Senhor esteja em cada lar das minhas estudantes, das mães que têm se dedicado para aprender do Senhor, para te buscar e depender do Senhor na sua maternidade. Nos auxilia, Senhor, nos guia mansamente e nos ajuda a entender o que o Senhor deseja de nós e nos capacita a realizar. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela possibilidade de sermos mães e nos ajuda a sermos mães segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Elizabeth fala: cuide do seu coração, ame a Deus, pense constantemente nos mandamentos, ensine-os aos seus filhos e viva cada dia por suas regras. Ela aborda Deuteronômio 6, versículos 4 a 12. Eu vou ler para a gente. Diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que ele hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas e de sua casa e em seus portões. O Senhor, seu Deus, conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comerem e ficarem satisfeitos. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Elizabeth, ela destaca algumas coisas em cada um desses versículos. Versículo 4, ela destaca a sua confiança, né? A nossa confiança deve estar no Senhor. Versículo 5 fala que toda a sua força, então nós devemos estar no Senhor por inteiras. Versículo 6 fala: pense, medite e deseje. Versículo 7, uma vez no seu coração, passe aos seus filhos durante o seu dia. Versículo 8, medite todo o tempo. Versículo 9, faça das escrituras algo familiar dentro do seu lar. Versículo 12, dependa do Senhor. Depois de fazer um estudo no livro Esposa Excelente de Martha Pease, durante os meus primeiros anos de reavivamento espiritual, ela colocou um hábito muito bom dentro da minha vida. Esse hábito foi enxergar nas escrituras o que eu deveria vestir e o que eu deveria despir. Esses versículos de Deuteronômio 6, 4 e 12 são o que eu devo vestir na minha família. E agora eu vou ler para vocês Gálatas 5, 16 a 19, é o que nós devemos despir. Ela diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito
e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, daí ele continua, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Daí Elizabeth coloca, ela diz: observe os sinais de obras da carne no lar e os corrija. Apenas com a força do Senhor que uma mãe pode ter a paz e o poder de guiar o seu lar. Em cada capítulo, ela coloca a resposta do coração. Ela primeiro fala: medite e seja inspirada na palavra de Deus diariamente. Colossenses 3, 1-2 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Voltando ali a Gálatas 5, a gente viu que despir, né, do pecado, e agora a gente vai ver o que a gente vai se vestir dentro daquele próprio texto. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Provérbios 31, versículos de 10-31 diz o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Irmãs, uma vez conversando com a minha avó adotiva, né? Ela falou para mim assim, ela disse: filha, quando o texto fala dessa mulher, eu não imagino que ela num momento apenas é tudo isso. Eu imagino que são fases na vida. Existe a fase do plantar e existe a fase do colher. Existe a fase de que ela vai acordar cedo, existe a fase que ela precisa dormir até mais tarde. A vida é feita de fases, mas ela conseguiu fazer cada fase produzir fruto dentro daquilo. E isso me chamou muita atenção, porque antes eu achava que era uma mulher super poderosa, né? Que ela conseguia fazer tudo, mas não era isso que o texto
na visão da minha avó, estava falando, né? Ela dizia que ela, à medida que a vida vai passando, ela vai adquirindo habilidades de comércio, habilidades de costura. Para você costurar, você precisa aprender a costurar. Você não vai começar costurando já fazendo roupas de linho, que é um tecido muito caro. Então, assim, eu imagino que ela passou por todas essas fases e foi utilizando os dons, né? A parábola dos talentos fala que ela foi usando, a pessoa vai usando as moedas e as moedas vão se multiplicando. E é mais ou menos isso. Ela começou com pouco e Deus foi dando muito para ela. Daí, Elizabeth George, ela coloca outro tópico chamado Minhas Escolhas. Nesse tópico, ela escreve: leia a Bíblia todos os dias, é o que eu posso escolher. Aprenda sobre os pais na Bíblia e com eles. Então, a gente pode aprender tanto com os pais da Bíblia, eu ainda adiciono uma coisa mais. Nós podemos ler, gente, biografias de pessoas cristãs que foram pais e mães segundo o coração de Deus. Outro ponto é: diga não ao mundo para ter saúde espiritual, física, emocional e mental. Gente, eu tenho lutado muito esse último ano. Eu comecei terapia, né, no ano passado por conta da fibromialgia. A terapia, ela me ajuda a enxergar o mundo de uma forma onde eu aprenda a conviver de uma forma saudável com as minhas limitações. E nessa questão da saúde mental, né, a saúde emocional, a terapia me ajuda a me reconhecer como humana e nas minhas limitações aprender a colocar os limites para que eu não sofra tanto por conta das minhas limitações. O que é que acontecia? A minha ansiedade e a minha fibromialgia eram um círculo vicioso. Eu ficava muito ansiosa por conta das minhas limitações, das coisas que estavam acontecendo com o meu corpo. E essa ansiedade fazia com que a minha fibromialgia atacasse. E daí, por eu estar com a fibromialgia atacada e as limitações serem ainda maiores por conta da dor, eu ficava ansiosa. E a terapia me ajudou com esse ciclo, assim como a medicação que eu tomo. E eu tive que dizer não a muita coisa, né? Não ao mundo em si, ao pecado, mas a uma infinidade de coisas. Eu fechei minha loja e coisas boas, tipo, a loja era algo bom para todos os clientes que compravam. Não era algo em si ruim, mas naquele momento era algo mais que estava enchendo esse balde que transbordava de angústias e ansiedades na minha vida. Então eu precisei priorizar o que era divino e o que era necessário e dizer não para todas essas coisas. Eu disse não para a cooperativa dos meninos ano passado. Esse ano a gente voltou só com datas comemorativas. Uma vez por mês a gente leva as crianças para passeio. Então, assim, foram várias coisas que eu precisei brecar e dizer não, até dentro da minha própria casa, para conseguir exercer as minhas funções de forma a ter essa saúde espiritual, física, emocional e mental. E eu convido você a avaliar a sua vida. Avalie as suas prioridades, avalie no que o seu tempo está sendo colocado, avalie onde a sua preocupação está caindo. E veja se realmente aquilo dali vai ter os frutos eternos que o Senhor deseja para você. Outra coisa que ela fala, ela diz: medite e guarde os dias bons. Gente, nem todo dia vai ser bom, mesmo você estando fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Sim, ela é. Mas nem todo dia nós vamos estar imunes tanto aos nossos pecados quanto ao pecado dos outros, ser afetado pelo pecado dos outros. Então, vai ter dia que para mim vai ser muito difícil por conta do pecado dos meus filhos, ou do meu marido, ou do meu próprio pecado, onde eu caí em alguma tentação. Então, eu tenho que guardar e meditar os dias bons, lutar, lógico, nos dias maus, me arrepender, pedir perdão, poder disponibilizar a graça e o perdão aos outros, crescer o relacionamento nisso, mas que eu possa guardar os dias bons. Para isso, eu tenho feito o meu álbum de momentos preciosos. Foi muito bom essa semana. Essa semana a gente não teve aula aqui em casa por conta do Dia de Ação de Graças. E
teve um dia que eu sentei e passei assim o maior tempão olhando todos os meus álbuns de fotos da minha família. E que maravilhoso, assim, poder ver os momentos que Deus tem, né, dado pra gente. E quanto eu sou grata a Deus por cada um deles. E isso é muito importante, porque nos inspira a continuar a fazer o bem. Porque a gente vê o fruto daquela época hoje e a gente confia em Deus que o fruto vai continuar vindo. Último ponto é seja perseverante. E daí sim a gente vai para o último versículo. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente, que sonho, né? Que bênção é poder pensar que um dia o Senhor vai olhar para a gente e vai dizer servo bom e fiel. E por isso que nós devemos continuar a obra de Deus. Nós devemos continuar o semear de Deus no nosso lar. Para que a gente possa ouvir isso do Senhor. Então eu encorajo você, minha irmã, a estar semeando para a tua família, a estar se dedicando aos teus estudos bíblicos, a perseverar em fazer o bem, porque o fruto ele vem dado pelo Senhor, que é bom e amável, o Senhor que tem o fardo leve. Então que nós possamos estar focando os nossos olhos em Cristo e não nessas grandes ondas e tempestades que nós temos na nossa vida. Porque se a gente focar na tempestade, assim como Pedro, a gente vai direto para o fundo do mar. E apenas Cristo vai poder nos levantar, né? Depois da gente clamar, Senhor, me salva, Senhor, me salva. Eu vou agora fazer a oração. E a minha oração que eu escrevi foi a seguinte: Paizinho, assim como o Senhor prometeu, nos guia, nos fortalece, nos capacita e que a tua palavra seja guardada em nossos corações, para ser semeada nos nossos filhos. Frutifica, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse estudo, que a palavra de Deus te encoraje a estar sendo chamada, né, de bem-aventurada quando isso tudo passar, essas fases da nossa vida. E que o nosso marido e os nossos filhos nos louvem, né? Nos condecorem com o título de bem-aventurada, mas principalmente que o Senhor, ele diga serva boa e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês e eu encontro vocês no próximo podcast aqui do Cafezinho. Manda esse podcast para uma amiga, para que ela também seja abençoada, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.